Você já acordou sem motivo aparente com o coração pesado? Já sentiu uma tristeza inexplicável que não passa, mesmo quando você tenta rezar? Já percebeu que justamente neste tempo de Quaresma, quando você decide se aproximar mais de Deus, tudo parece desmoronar ao seu redor? A briga em casa aumenta, o corpo adoece, a mente não para, e a oração parece não alcançar o céu. Se você já sentiu alguma coisa assim, precisa ouvir esta mensagem até o final. Porque o que vou te revelar hoje não é coincidência, não é por acaso que você chegou até aqui. O Espírito Santo conduziu seus passos até este momento, e eu acredito de todo o coração que o próprio Padre Pio intercedeu para que você ouvisse o que está prestes a ser revelado. Esta mensagem não é para todos. É para quem está no campo de batalha espiritual e talvez nem saiba disso. É para a mulher que carrega a família nas costas e sente que está perdendo forças. Para quem olha para a vida e vê doença, dívida, conflito e desânimo se acumulando justamente agora, neste tempo sagrado. Para quem ainda crê, ainda reza, mas sente que algo invisível está tentando apagar essa chama. E se eu te disser que o Padre Pio alertou, com toda a seriedade de um homem que passou décadas combatendo o demônio face a face, que existem 3 sinais específicos pelos quais o inimigo ataca as almas durante a Quaresma? 3 sinais que a maioria das pessoas sente, mas não reconhece. 3 formas sutis e poderosas que o maligno usa justamente quando você está tentando se converter, se purificar, se aproximar de Deus. Sinais que, se ignorados, podem roubar as maiores graças deste tempo santo. Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. Ele vem da tradição viva da Igreja, da experiência mística de um homem que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo, que viu o demônio com os próprios olhos, que sofreu ataques espirituais tão violentos que chegou a ser jogado da cama durante a noite. O Padre Pio conhecia o inimigo como poucos, e foi justamente por isso que ele sabia como proteger as almas que estavam sob seu cuidado. A Quaresma é o tempo mais sagrado do ano litúrgico. São 40 dias de conversão, penitência e graça, que nos conduzem ao mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo. É o tempo em que a Igreja nos chama ao jejum, à oração e à esmola. Mas é também, por isso mesmo, o tempo em que o inimigo trabalha com mais intensidade, porque ele sabe o que está em jogo. Ele sabe que uma alma verdadeiramente convertida na Quaresma pode ser transformada para sempre. E ele não quer isso. O Padre Pio vivia a Quaresma com uma intensidade que poucos conseguem compreender. Seus confrades contavam que neste período ele dormia ainda menos, sofria ainda mais, e suas batalhas espirituais noturnas se tornavam mais violentas. Havia noites em que era encontrado no chão de sua cela com marcas visíveis de luta. Ele não fugia do combate. Ele sabia que sofrer com Cristo era o caminho. Mas ele também sabia que muitas almas simples, sem esse preparo espiritual, estavam desprotegidas e vulneráveis aos ataques do inimigo justamente quando tentavam se converter. Há um testemunho que me toca profundamente. Uma mulher chamada Maria, devota do Padre Pio, foi até São Giovanni Rotondo numa Quaresma, determinada a se confessar com ele e recomeçar a vida. Ela carregava anos de mágoa, pecados que a envergonhavam, um casamento destruído e uma filha doente. Quando chegou, o Padre Pio a olhou antes mesmo de ela falar e disse: "Filha, o inimigo não quer que você chegue até o confessionário. Ele já começou a trabalhar em você no caminho. Você sentiu, não sentiu?" Ela chorou, porque sim, ela havia sentido. Na viagem inteira, um pensamento após o outro dizendo que era inútil, que Deus não a perdoaria, que ela não merecia estar ali. Ela não havia reconhecido aquilo como ataque. Pensava que era sua própria voz. O Padre Pio a confessou, a absolveu, e ela saiu transformada. Mas ele a advertiu: aprenda a reconhecer o inimigo. Ele é sutil,
Ele fala com a sua voz. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos aprender a reconhecer, porque o Padre Pio não queria que nenhuma alma fosse roubada pelo inimigo por falta de conhecimento. E agora, juntos, vamos revelar os 3 sinais de ataque espiritual durante a Quaresma que ele identificou e nos ensinou a combater. Se você quer receber esta proteção, se você acredita que esta mensagem chegou até você por um motivo, escreva nos comentários agora: Padre Pio, intercede por mim. Este pequeno ato de fé já é o começo da sua batalha. E se inscreva neste canal, porque cada ensinamento aqui é uma armadura para a sua alma. Primeiro sinal: o desânimo repentino na oração. Imagine a cena. É de manhã cedo. Você decidiu que nesta Quaresma seria diferente. Prometeu a Deus que rezaria todos os dias, que faria o rosário, que leria a Bíblia, que se confessaria. No primeiro dia, a determinação é grande. No segundo, ainda vai. Mas então, do terceiro dia em diante, algo começa a acontecer. Um peso inexplicável cai sobre você na hora da oração. A mente dispersa. Os pensamentos correm para tudo, menos para Deus. O corpo fica pesado, cansado, sem vontade. E uma voz interior, baixinha, quase gentil, começa a dizer: para que rezar se não adianta? Para que se esforçar se você vai cair de novo? Deus não está ouvindo você. Você não é santa o suficiente para isso. Você já sentiu isso? Seja honesta consigo mesma. Porque se sentiu, precisa saber uma coisa urgente. Isso não é fraqueza sua. Isso é ataque. O Padre Pio foi categórico ao longo de toda a sua vida espiritual em alertar seus filhos espirituais sobre este sinal. Ele chamava esse estado de assídia demoníaca, um termo que vem da tradição dos santos do deserto e que descreve exatamente isso, um desânimo profundo, pesado, específico para a vida espiritual que não vem da alma, mas de fora dela. Ele dizia que o demônio tem um ódio particular pela oração, porque sabe que a oração é a arma mais poderosa que uma alma possui. E por isso, antes de atacar com tentações violentas, ele começa pelo mais sutil. Ele tenta matar a oração por dentro. Há um episódio documentado na vida do Padre Pio que ilustra isso com uma clareza que arrepia. Um jovem seminarista foi até ele em estado de desolação espiritual profunda. Havia parado de rezar há semanas. Sentia que Deus estava longe, que a oração era vazia, que ele não tinha vocação alguma. Estava prestes a abandonar o seminário. O Padre Pio o ouviu, olhou fundo em seus olhos e disse com firmeza: você parou de rezar porque o inimigo te convenceu de que era inútil. Mas saiba, foi exatamente quando você parou de rezar que ele ganhou terreno. A oração não precisa de sentimento, precisa de fidelidade. O jovem voltou para o seminário. Anos depois, foi ordenado sacerdote. A Bíblia já nos alertava sobre isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente que bate à porta do juiz sem parar até ser atendida. E ele conclui dizendo: será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Esta pergunta não é retórica por acaso. Jesus sabia que o maior desafio da alma não é a perseguição aberta, mas o cansaço lento, o desânimo silencioso, a fé que vai esfriando por dentro sem que a pessoa perceba. O Padre Pio ensinava que quando o desânimo na oração aparece, especialmente durante a Quaresma, a resposta não é esperar a vontade voltar. A resposta é rezar justamente sem vontade. Rezar com o corpo quando a alma está seca. Ajoelhar-se mesmo sem sentir nada. Abrir o terço mesmo com a mente dispersa. Porque este ato de fidelidade, feito sem consolação, sem sentimento, sem recompensa imediata, vale mais aos olhos de Deus do que 1000 rezas feitas com fervor, mas sem esforço. Ele dizia: reze, 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 e quando não puder mais rezar, reze assim mesmo. Se você está sentindo este desânimo agora, nesta Quaresma, reconheça.
é o primeiro sinal. O inimigo está tentando cortar sua linha com o céu. Não deixe. A cada vez que você rezar sem vontade e rezar assim mesmo, você desfere um golpe no inimigo que ele não consegue suportar. Porque o que ele mais teme não é a alma perfeita, é a alma fiel. Segundo sinal, a discórdia repentina no lar. Você já percebeu como, justamente quando você decide se converter de verdade, quando decide rezar mais, ir à missa, fazer uma novena, a sua casa parece entrar em colapso? De repente, seu marido está irritado sem motivo. Seus filhos brigam por coisas pequenas. Uma palavra dita em tom errado vira uma discussão que dura dias. O ambiente do lar, que poderia ser um santuário, se transforma num campo de batalha. E você, que estava tentando construir paz interior, se vê consumida pelo conflito externo, sem forças para rezar, sem paz para ouvir Deus. Isso não é coincidência. E o Padre Pio sabia disso muito bem. Ele ensinava que o demônio tem um plano claro quando não consegue atacar a alma diretamente. Ele ataca o ambiente ao redor dela, porque uma alma perturbada, uma mulher sobrecarregada de conflitos domésticos, exausta emocionalmente, sem paz no coração, dificilmente consegue manter a vida de oração. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele não precisa que você peque gravemente, basta que você esteja tão cansada, tão sufocada pelos problemas de casa, que Deus fique em segundo plano. A Bíblia nos diz, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século. Isso significa que muitos dos conflitos que vivemos dentro de casa não têm origem humana, têm origem espiritual. E quando não são identificados como tal, a pessoa gasta toda a sua energia brigando com o sintoma e nunca trata a causa. O Padre Pio tinha o dom do discernimento dos espíritos. Ele conseguia ver, literalmente, o que estava ao redor das pessoas. E ele afirmava que nos lares onde a oração havia cessado, onde o rosário havia sido abandonado, onde os sacramentos eram negligenciados, havia uma abertura real para influências espirituais negativas. Não porque Deus tivesse se afastado, mas porque as almas haviam baixado a guarda. Durante a Quaresma, este sinal se intensifica. Porque o inimigo sabe que se a família se unir em oração neste tempo, as graças que serão derramadas sobre aquele lar serão imensas. E ele fará tudo para impedir, tudo. Inclusive usar as pessoas que você mais ama como instrumentos involuntários de perturbação. Se você está vivendo conflitos inexplicáveis em casa nesta Quaresma, reconheça agora, este é o segundo sinal. O inimigo está tentando destruir a paz do seu lar para te afastar de Deus. A resposta não é discutir mais, não é tentar resolver tudo na força humana. A resposta é o que o Padre Pio ensinou: benzer a casa, rezar o rosário em voz alta, colocar imagens sagradas nos ambientes e pedir à Virgem Maria que tome posse do seu lar. Ela é a rainha do lar cristão. E onde ela reina, o inimigo não tem autoridade. Terceiro, sinal: os pensamentos de desesperança e indignidade. Este é o sinal mais perigoso. E é também o mais difícil de identificar, porque ele se disfarça tão bem com a nossa própria voz interior, que muitas vezes nem percebemos que não somos nós quem estamos pensando. Você já teve pensamentos assim durante a Quaresma? Não adianta me converter, eu vou cair de novo. Ou então, Deus não pode me perdoar pelo que eu fiz. Ou ainda, eu não mereço a graça, eu não sou digna de receber bênçãos. Minha vida nunca vai mudar. Pensamentos que chegam no silêncio, muitas vezes à noite, quando você está sozinha com seus medos, ou logo depois de uma oração, como se viessem para desfazer o que você acabou de construir com Deus. O Padre Pio chamava esses pensamentos de as flechas do inimigo, e ele dizia que a flecha mais mortal que o demônio possui não é a tentação ao pecado grosseiro, é a tentação ao desespero,
porque enquanto a alma tem esperança, ela ainda busca Deus. Mas quando a esperança morre, a alma para de lutar. E é exatamente isso que o inimigo quer. A igreja ensina, apoiada nas Escrituras e na tradição, que o desespero é um pecado contra o Espírito Santo, porque nega a infinita misericórdia de Deus. No Evangelho de João, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Não para algumas almas, para todas, incluindo você, incluindo aquela parte de você que acredita não merecer. O Padre Pio ensinava que quando esses pensamentos de indignidade e desesperança chegam, especialmente durante a Quaresma, o remédio imediato é correr para a confissão e para a misericórdia de Deus. Ele dizia: "O demônio teme o confessionário mais do que qualquer outra coisa, porque sabe que ali a alma sai nova, e ele perde tudo que havia conquistado." Ele também recomendava com insistência a devoção à divina misericórdia, ao Sagrado Coração de Jesus, e a repetição frequente desta oração simples: "Jesus, eu confio em vós." Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque elas reafirmam, diante do inimigo e diante de Deus, que a alma escolhe a esperança. E essa escolha, feita com fé, tem poder de transformar a escuridão interior em luz. Se você está carregando pensamentos de que não é digna, de que Deus não pode te perdoar, de que é tarde demais para você, reconheça agora, com toda a clareza: este é o terceiro sinal. O inimigo está usando a arma mais sutil que possui contra você. E a resposta é a mesma que o Padre Pio deu na sua noite mais escura: "Eu não sinto nada, mas eu creio. E enquanto eu crer, o inimigo não venceu." Agora você sabe. O desânimo na oração, a discórdia no lar e os pensamentos de desesperança não são fraqueza sua. São sinais, são ataques. E agora que você os reconhece, você tem uma vantagem que o inimigo não esperava: a consciência. O Padre Pio dizia que o demônio perde metade do seu poder no momento em que é reconhecido, porque ele trabalha na sombra, no disfarce, na confusão. Quando a luz entra, ele recua. A partir de hoje, quando sentir o desânimo na oração, não pare de rezar. Reze mais. Quando sentir a discórdia entrar no seu lar, não entre na batalha humana, entre em oração. Pegue o terço, benze a casa, chame a Virgem. Quando os pensamentos de indignidade chegarem, não os ouça. Responda com fé: "Jesus, eu confio em vós." O Padre Pio deixou uma promessa que ecoa até hoje entre seus devotos: "Nunca abandonarei aqueles que me pedem ajuda. Minha missão começa depois da minha morte." Ele está intercedendo por você agora, mas você precisa fazer a sua parte. Reconhecer o ataque é o primeiro passo. Resistir com oração é o segundo. E perseverar até a Páscoa é a vitória. Esta Quaresma pode ser o ponto de virada da sua vida. Não deixe o inimigo roubar esse tempo de graça de você. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você reconheceu algum desses sinais na sua própria vida, então este canal foi feito para você. Se inscreva agora e ative o sino de notificações, porque toda semana trazemos ensinamentos como este, direto da tradição católica e da espiritualidade do Padre Pio, para proteger e fortalecer a sua alma. E pense agora numa amiga, numa filha, numa irmã que está passando por um momento difícil nesta Quaresma, que está cansada, confusa, sem forças para rezar. Compartilhe este vídeo com ela. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Um gesto simples seu pode ser a mão de Deus chegando até ela. Quero te convidar para um desafio de 7 dias. Durante 7 dias, todo dia ao acordar, antes de qualquer coisa, você vai rezar 3 Ave-Marias, pedindo ao Padre Pio que identifique e destrua qualquer ataque espiritual sobre você e sua família. Apenas 3 Ave-Marias. Simples, rápido, poderoso.
O Padre Pio tinha uma devoção profunda à Virgem Maria e dizia que ela é a esmagadora da cabeça da serpente. Cada Ave Maria rezada com fé é um golpe no inimigo que ele não suporta. Durante esses 7 dias, se possível, benze sua casa com água benta antes de dormir, passando pelas portas e janelas em silêncio e em oração. Este gesto simples foi recomendado pelo próprio Padre Pio a muitos de seus filhos espirituais que enfrentavam perturbações no lar. Ao final dos 7 dias, você vai perceber uma diferença. Pode ser na paz interior, pode ser no ambiente da sua casa, pode ser na clareza da sua oração. Deus honra a fidelidade, mesmo nos gestos pequenos. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários agora: aceito o desafio, Padre Pio intercede por mim. Este comentário é o seu compromisso diante de Deus e do Padre Pio. Chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. Onde quer que você esteja, se puder, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Deixe o mundo lá fora. Agora é só você e Deus. Repita comigo, do fundo do seu coração: Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti nesta quaresma com o coração aberto e vulnerável. Eu reconheço que não estou sozinha nesta batalha. Reconheço os sinais do ataque do inimigo na minha vida, no meu lar, nos meus pensamentos. E escolho, neste momento, não ter medo. Padre Pio, Tu que conheceste o inimigo face a face e nunca recuaste, intercede por mim agora. Pede a Jesus que coloque seu sangue precioso sobre mim, sobre minha família, sobre minha casa. Que nenhuma força das trevas tenha poder sobre aquilo que pertence a Deus. Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, toma posse do meu lar. Expulsa tudo aquilo que não vem de Deus. Cobre meus filhos, meu casamento, minha saúde, minhas finanças com o teu manto sagrado. Senhor, quando eu estiver cansada de rezar, dá-me força para rezar assim mesmo. Quando o desânimo chegar, lembra-me que Tu estás aqui. Quando os pensamentos de indignidade me atacarem, sussurra no meu coração: eu te amei primeiro e te amo ainda. Eu não mereço por méritos próprios, mas confio na tua misericórdia infinita. E enquanto eu confiar, o inimigo não venceu. Amém. Que esta quaresma seja o começo de uma nova vida para você. Deus te vê, Deus te ouve, e o Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Vai em paz.